Boa noite, turma. Boa noite a todas e todos. Vamos para mais uma noite da nossa semana jurídica, inaugurando o semestre. Antes de apresentar o nosso palestrante, o nosso brilhante palestrante dessa noite, eu quero agradecer aos nossos acadêmicos e acadêmicas que estão presentes aí essa semana toda, participando, perguntando, se atualizando. Parabéns a todos vocês que estão seguindo e estão aprendendo e discutindo, trazendo algumas questões, têm me procurado durante a semana, durante o dia, com algumas dúvidas das palestras que ocorreram, e fico extremamente satisfeito. Em nome da nossa coordenação, professor Paulo Ronda, Juliana Almeida e professora Roberta Cândido, quero agradecer ao nosso palestrante. Antes de apresentar, agradeço em nome da Estácio, professor Wagner, a gentileza de estar aqui. Também agradeço a parceria com os nossos egressos e a Comissão dos Acadêmicos de Direito da OAB seccional, onde tem os encontros aos sábados. Depois, ao final, o professor Wagner vai falar mais sobre esses encontros aos sábados. Bom, e agora deixa eu apresentar o nosso palestrante. Tenho o prazer de conhecer e já ter trabalhado já algumas vezes com o professor Wagner Cavalcante dos Santos. Ele é advogado criminalista, professor universitário, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela PUC São Paulo, é docência do ensino superior pela FMU, é tribuno do júri, coordenador de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Bom, de longa data já conheço o professor, seja muito bem-vindo à nossa casa e falo com mais propriedade, porque é alguém da área criminal falando. Nós tivemos várias outras áreas, brilhantes professores, mas os olhos brilham mais quando a gente vai ouvir sobre direito penal. E aqui eu não escondo quando eu falo isso. É notório, professor. Seja muito bem-vindo. Como professor, o senhor sabe aí que o senhor tem até umas 11 horas por aí para fazer a palestra. A lista só vai passar depois desse horário, quando terminar e tiver algumas perguntas, lógico, e já já a gente volta. Os alunos são todos com o professor. Professor Douglas Galhaço, muito obrigado. É uma felicidade ver o amigo, colega na docência, colega na advocacia, colega de OAB, professor que tem uma longa data aí também de atividade, não só a vida acadêmica, mas a OAB também, né? Fica aqui meu abraço. Leve meu abraço, professor Douglas, à coordenação da Estácio. Estou muito grato pelo convite, poder compartilhar um pouquinho com vocês hoje. É um momento muito especial. Sabia, professor, que eu tenho um carinho muito grande pela Estácio. Minha esposa é graduada em Direito pela Estácio, doutora Michele Werneck, a doutora Valéria também Alves, que trabalha comigo, ambas advogadas criminalistas, são todas formadas pela Estácio. Então, já dá para ver o carinho que eu tenho pela instituição. Posso deixar de agradecer também doutor Alexandre Mendes Aquimi, que é o presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB, estendendo aí meus agradecimentos a Vitória Nascimento, que foi aí a ponte, meu contato com a instituição, a Juliane, que nos auxiliou aí, e o bom, professor Douglas, de fazer de forma virtual é que a gente disponibiliza, a gente democratiza a participação não só aos estudantes, mas às outras pessoas interessadas também, né? Minha irmã falava que minha mãe está em casa lá assistindo, então, mãe, um beijo, Vanessa, um beijo, e a todos aqueles meus alunos, ex-alunos que nos acompanham aqui também. Muito bem, feitas essas considerações iniciais, eu quero falar um pouco de um tema bem relevante, acabou de ser julgado aí semana passada, e acho que é esse um pouco do papel do professor, um pouco do papel daquele que atua na OAB, especialmente do advogado criminalista também, né? Então, minha ideia hoje é falar sobre a inconstitucionalidade da tese de legítima defesa no Tribunal do Júri, né? Então, a gente vai falar primeiro o que é o Tribunal do Júri, o que é a legítima defesa da honra, que tanto se falou, e o que seria, então, essa ADPF aí
que foi julgado pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Primeiro, quero falar a todos vocês que os alunos que quiserem depois, ao final, eu vou deixar meus contatos, podem fazer contato comigo, que eu compartilho o material sem problema nenhum, fiquem tranquilos, tá? Então, se puder anotar, não precisa correr para anotar, enfim, a gente vai conversando aqui, ao final vou deixar um tempinho para a gente, para as questões, mas o importante é vocês participarem aqui conosco. Então, eu vou falar um pouquinho do conceito, o que é a legítima defesa da honra, o que seria o feminicídio, o que é uma DPF, qual a finalidade dela, Tribunal do Júri, qual a finalidade, em quais casos o Tribunal do Júri atua. Vou falar também sobre a tese da legítima defesa da honra no júri, o que é isso, quando o tribuno do júri, aquele advogado criminalista que atuava no júri, quando é que ele sustentava essa tese. Vou falar também sobre a DPF 779, a maioria de vocês deve ter acompanhado, mas quem não acompanhou, a nossa missão hoje é esclarecer tudo, deixar palavras simples, para quem sabe, ao final, vocês aí que nos veem, nos ouvem aí pelo canal da instituição, também tem esse amor que tanto o professor Douglas e eu temos pela área de direito penal. Vamos falar também sobre a decisão, né? Que inicialmente foi uma decisão liminar em 2021, mas semana passada nós tivemos a decisão final pelo Pleno. Vamos aí traduzir, colocar em palavras simples para vocês. Muito bem, então o que é a legítima defesa da honra? Eu vou ler só o slide, né? Eu coloquei para vocês que é um crime passional no qual o homem mata a sua mulher, né, para lavar a honra de eventual traição. Então, é muito comum vocês verem em filmes antigos e novela aquele homem que, chegando em sua casa ou em determinado local, se via sua esposa com outro, o traindo, portanto, né, e seria autorizado pela cultura à época de cometer o homicídio contra os dois. E aí seria a legítima defesa da honra, é o famoso lavar a honra com sangue. Eu quero me voltar apto à sociedade, então para isso a cultura à época autorizaria ele cometer o homicídio, né, contra os dois, e aí no caso da esposa seria o feminicídio, mas ele seria um excludente de ilicitude, portanto ele estaria acobertando, legitimando aí a sua honra. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Essa tese, se vocês notarem, ela não tem no Código Penal, vocês não vão encontrá-la no nosso ordenamento jurídico nenhum, ela veio de Portugal, e era sustentada, trazida culturalmente. A gente vai verificar aqui no júri, a gente pode usar algumas teses, além daquelas que estão tipificadas no nosso Código Penal e na nossa legislação. Como eu disse, então, essa tese de legítima defesa da honra, ela era sustentada no conselho de sentença, né, no tribunal do júri. A gente vai falar um pouquinho de quando acontece o tribunal do júri, quais crimes vão ao tribunal do júri, quem é que julga no tribunal do júri. Eu vou falar um pouquinho do funcionamento do tribunal do júri para ficar bem clara a ideia. Então, como eu disse, né, ela não tem previsão legal, a legítima defesa da honra nós não encontraremos no Código Penal e nenhum ordenamento jurídico vigente. Foi trazida com o tempo e era sustentada no Tribunal do Júri e, na grande maioria das vezes, foi se perdendo um pouco na história, mas poderia, sim, ainda ser sustentada antes da DPF no Tribunal do Júri. Bom, acho que a maioria de vocês, especialmente aqueles que nos acompanham e estudam direito, sabe o que é o feminicídio, né? Então, o feminicídio nada mais é do que o homicídio, e aí praticado contra a mulher, e não é só contra a mulher, tem algumas situações específicas em que existe o feminicídio. A nossa ideia hoje é explicar isso, né? Então, o feminicídio é o homicídio contra a mulher, em palavras simples. E quando é que acontece isso? Quando é que se configura o feminicídio? Também é uma previsão legal. Está lá no artigo 121, parágrafo 2º, foi introduzido em 2015 pela Lei 13.104, que fala exatamente o seguinte, que é quando se pratica, né, o homicídio, está lá no artigo 121, diz o caput, matar alguém. A gente vai até o parágrafo 2º, que vai dar as hipóteses de homicídio qualificado, e dentro das hipóteses de homicídio
qualificados, nós temos lá o inciso 6, que vai dizer que é contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, vejam, é um homicídio praticado contra a mulher, e aí qualificado, e o 6 diz que é pela condição de mulher, mas não é só isso. A gente vai verificar lá também que a reprimenda, que a pena aplicada a esse tipo de conduta, a esse crime, é uma reclusão de 12 a 30 anos. E diz ainda, lá no parágrafo 2º, e aí o parágrafo 2º ele vem explicar o que é essa condição de sexo feminino, né? Porque a gente só falar condição do sexo feminino não está bem explicado. Aí ainda assim o tipo legal ele explica. Ele vai dizer que essa condição de sexo feminino ela acontece em duas situações. A primeira, que é a violência doméstica e familiar. Então entraria justamente nessa hipótese. Dando exemplo, o homem que entra em sua residência e pega sua esposa traindo, né, portanto, na cama ou em uma ação amorosa com outro homem, e aí, para lavar sua honra, ele pratica o homicídio contra os dois. Homicídio contra, propriamente dito, contra o homem e feminicídio contra a sua mulher. Por quê? Porque foi cometida dentro do ambiente doméstico e familiar. Ou, né, menosprezo ou discriminação da condição de mulher. É uma outra hipótese também. Mas o que a gente vai falar hoje se enquadra no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, né? E aqui no item 1 que vai falar exatamente isso, violência doméstica e familiar. É aquele homem que mata a sua esposa, a sua companheira, a sua noiva, o que matava, né? Já que não pode, a tese não é mais aceita. Mas que praticava homicídio dentro do ambiente doméstico e familiar. Tudo bem? Vamos seguir então. Então, o que nós tivemos? Né? Essa tese, primeiro, né, era utilizada e foi utilizada bastante no Tribunal do Júri, né? E nós tivemos essa ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso? Né? E aí, já os colegas constitucionalistas que me perdoem, mas em palavras mais simples. É toda aquela ação que alguém, e a lei fala quem é que pode figurar no polo ativo, era juizada quando algum preceito fundamental estava lesionado ou está iminência de ser lesionado por alguma ação. E é exatamente isso. Né? Então, vejam, essa tese de legítima defesa, o que parte da tese que a sustentou dizia que, veja, olha, estamos já no século XXI, não é possível aceitar que se leve uma tese até um julgamento, até um júri popular, em que o homem traído possa sustentar a tese de que ele, para lavar a honra, ele teve que matar a sua esposa e matar aquele que com a sua esposa estivesse, ou ainda só sua esposa. Então, veja, por alguns advogados, e aí nada contra os advogados, né? Porque a gente vai verificar que no júri é possível sustentar teses que não estão presentes no ordenamento jurídico. Mas não é razoável, em pleno século XXI, apesar de todas as conquistas com muitas brigas para as mulheres, mas não é possível, não seria razoável sustentar, autorizar um homicídio nos casos em que o homem foi traído. A gente tem outros artifícios para isso. O homem pode ser ressarcido na esfera civil, pode se divorciar, pode entrar com indenização por dano moral, enfim, por ter sua honra subjetiva atingida. Agora, tirar a vida, ceifar aquele bem mais caro do ser humano para lavar a sua honra, né? Então não era mais aceito, não é mais aceito, não é possível que nós, e aí estudantes de direito, acadêmicos, nem nós, a gente não pode sustentar essa tese, né? A gente não poderia aceitar mais essa tese. Mas enquanto ela não era extirpada do nosso ordenamento jurídico, ela poderia sim ser utilizada e ser acolhida pelo conselho de sentença. Então ela vem trazida, né? O fundamento para a DPF que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela está prevista no artigo 102, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, e o seu procedimento ele vem trazido pela Lei 9.882 de 99. Tá? Só para explicar um pouquinho qual foi o instrumento jurídico utilizado para que
fosse banido no nosso ordenamento jurídico a tese de legítima defesa da honra no Tribunal do Júri, foi essa ADPF. E ela ganhou no nosso ordenamento jurídico, né, a ADPF número 779. Para que fique claro, ela tramita exclusivamente no Supremo Tribunal Federal, que vocês sabem que é o nosso guardião, é o guardião da nossa Constituição Federal, né? Então, toda a tramitação se dá exclusivamente no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, entendendo então o que é o Tribunal do Júri. Eu sei que muitas pessoas, especialmente aquelas que não são da área jurídica, que não estão nos bancos acadêmicos, não sabem exatamente o que é um Tribunal do Júri, para que serve um Tribunal do Júri. Pois bem, em palavras simples, o que eu posso dizer para vocês? Diferentemente de como acontece em outros países, porque em outros países, por exemplo, o Tribunal do Júri ele pode julgar crimes de trânsito, crimes patrimoniais, inclusive até multas, enfim. É instituído em outros países o Tribunal do Júri para resolver diversas questões. No Brasil é diferente. No Brasil ele tem a missão específica de julgar apenas os crimes dolosos contra a vida, e a gente vai falar já um pouquinho quais são os crimes dolosos contra a vida. Bom, primeiro, no Tribunal do Júri, e aí vejam, porque precisou de uma ação para extirpar essa tese do nosso ordenamento jurídico. Primeiro, porque o Instituto do Tribunal do Júri como muitos defendem, uma cláusula pétrea. Ela está lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Então, veja, às vezes a gente vê alguns políticos sustentando a tese de que vai, quando eleito for a vereador, a deputado estadual, federal, que vai tirar o júri, enfim. Não é bem simples assim, né? Por ser aí uma cláusula pétrea, enraizada lá no artigo 5º, precisaria de todo um ordenamento jurídico, enfim, para que isso fosse possível. Mas o Instituto do Júri, ele traz principalmente 4 princípios básicos, né? Enraizados que não muda, que não pode mudar. O primeiro deles é a plenitude de defesa. O que é a plenitude de defesa? A plenitude de defesa é muito mais ampla, né? E aí muito mais abrangente do que a ampla defesa. Todos aqueles que estudam penal, estudam direito processual penal, sabem que, né, todo aquele que é acusado é garantido contraditório e a ampla defesa. No júri, a ampla defesa é muito mais que isso, é a plenitude. É muito mais abrangente do que a ampla defesa. Para vocês terem ideia, por exemplo, num tribunal do júri, eu posso mostrar a arma do crime, eu posso pedir alguma simulação, eu posso pedir, por exemplo, para que o réu que está sendo submetido a julgamento pelo tribunal do júri se levante e mostre algumas tatuagens, se isso foi determinante para a sua identificação. Então, vejam, são todas situações mais amplas do que a ampla defesa. Então, os defensores da tese de que não deveria ser conhecida ou provida essa ação, ou seja, que deveria manter no nosso ordenamento jurídico essa tese de legítima defesa da honra no tribunal do júri, eles trazem exatamente essa figura. Um dos questionamentos, né? Um dos fundamentos, são 2, basicamente, mas um deles é esse, a plenitude da defesa. É dizer, olha, no júri, a Constituição Federal me dá o direito de usar qualquer artifício, desde que não ilegal, mas de usar qualquer artifício para fazer a defesa daquele acusado. E essa ação, se julgada procedente, poderia me privar de utilizar essa tese defensiva, portanto, feriria esse princípio da plenitude da defesa. Então, quem defendia que deveria manter a tese de legítima, que não deveria ser extirpado do nosso ordenamento a legítima defesa da honra, fundamentava a sua decisão com base, um dos fundamentos era exatamente esse, feriria a plenitude da defesa. Muito bem. Um outro princípio também trazido pela Constituição Federal próprio do júri é o sigilo das votações. Rapidamente, o que é o sigilo das votações? Sigilo das votações significa dizer que o jurado, diferentemente de como acontece nos outros países, o jurado ele não pode se comunicar com o outro jurado.
Para se instalar o júri, como é feito? É convocado e não convidado, é convocado pelo menos 25 pessoas. Dessas 25 pessoas, tem que estar presente pelo menos 15 para instalar a sessão do júri, e das 15 são sorteadas 7 pessoas. E essas 7 pessoas são pessoas do povo. Os únicos requisitos são ser maior de 18 anos e não ostentar nenhum antecedentes criminais, e tem umas questões que é não ter parentesco com o juiz, promotor, com a parte, enfim. Mas, basicamente, para atuar como juiz popular, como juiz do povo, são esses os principais requisitos. Mas sigilo das votações significa dizer que elas podem conversar sobre qualquer outro assunto, mas não podem falar sobre processo, elas não podem discutir a tese, elas não podem manifestar o seu interesse de voto ao outro jurado, sob pena de anular o júri. Então, diferentemente de como acontece nos outros países, que lá eles se reúnem para discutir o processo, no Brasil isso é vedado, justamente em cotejamento ao sigilo das votações. Eles votam, observam a tese defensiva, a tese da acusação. Se querem fazer pergunta, eles não podem falar, o juiz vai até eles podem falar no ouvido do juiz, ou podem escrever a pergunta, podem ver o processo, mas não podem pronunciar-se, não pode discutir sobre o processo, sob pena de o julgamento ser nulo, justamente por isso, pelo sigilo das votações. Em outros países é diferente, eles se reúnem, só vão a julgamento quando todos condenarem ou como todos absolverem. No Brasil, eles não podem falar. Vocês devem estar perguntando, sim, mas como é então que eles votam? Eles votam depositando cédulas no processo, né? Na urna. Então, eles recebem, o juiz lê o quesito, ele recebe os papeizinhos com voto não e com voto sim, e é assim que ele vai manifestar a sua intenção de voto, condenando ou absolvendo, colocando na urna o sim ou o não. Muito bem, tem também a soberania dos vereditos. O que é essa soberania dos vereditos? Significa dizer que a decisão tomada pelo conselho de sentença, pelos 7 jurados, juiz não pode, nem desembargador, nem ministro, ele não pode alterar. Significa dizer que, se após concluídos os debates, e após quesitado, ou seja, após que o juiz pergunta se absolve, está presente a materialidade, está presente a autoria, se tem alguma causa de excludente, enfim. Chegando ao final, por exemplo, se os jurados ou de um lado absolve ou condenam, o juiz não pode mudar essa decisão, o tribunal não pode mudar a decisão, tribunal nenhum pode mudar. Justamente por quê? Porque a decisão dos jurados são soberanas. O que o tribunal pode, qualquer que seja, é cassar a decisão, se verificada alguma das hipóteses previstas no Código de Processo Penal. O que é cassar a decisão? Ele vai falar que houve alguma das hipóteses vinculadas no Código de Processo Penal, aí ele cassa a decisão e o réu é submetido a um outro julgamento. Mas vejam, isso não implica dizer que ele mudou a decisão. O que ele fez, ele caça a decisão e submete o réu a um outro julgamento. Ele não alterou a decisão, justamente por quê? Porque existe esse princípio da soberania dos vereditos. E aí, entrando um pouquinho mais e explicando para que é que serve o Tribunal do Júri, a linha D do 38, inciso 5º da Constituição Federal, diz que o júri, ele funciona, ele tem a missão de quê? De julgar os crimes dolosos contra a vida. E aí, pessoal, os crimes dolosos contra a vida é simples, é só a gente pegar lá o crime, o Código Penal, a gente vai identificar lá, né? Vai ter lá o título dos crimes contra a vida. Então, aqueles são os crimes dolosos contra a vida. Apenas esses crimes são julgados pelo Tribunal do Júri. Quais sejam? O artigo 121, que é o homicídio, 122, que é o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio, e o artigo 124 ao 128, que vai falar do crime de aborto. Então, essas são as hipóteses que são submetidas a julgamento Tribunal do Júri. Outros crimes só irão se forem crimes conexos. O que é isso? Se junto com o homicídio ou com qualquer um desse crime for praticado outros crimes, aí pela conexão também serão submetidos ao Tribunal do Júri. Mas ausente qualquer desses crimes, não é de competência
do tribunal do júri. Então, vejam, o feminicídio, né, que é um homicídio qualificado, é, portanto, competência do tribunal do júri. Muito bem, e aí falando um pouco mais, já entrando no assunto, sobre a tese de legítima defesa da honra no tribunal do júri. Surgimento. Então, como é que surgiu? Que ela veio de Portugal, tá? Nos idos 70 e 80. Isso a gente encontra na doutrina, porque no nosso código, como eu disse, não existe a previsão de legítima defesa da honra, tá bom? Cabimento. Então, como eu disse, ela era uma tese defensiva, que era utilizada contrapondo a tese da acusação de feminicídio. Então, vejam, a situação, o exemplo que eu trouxe há pouco a vocês, que nos acompanham em casa, era exatamente aquela de que o homem, surpreendendo sua esposa com uma outra pessoa, traindo, enfim, ele, em nome da defesa de sua honra, ele vem a cometer o feminicídio. Então, ele era submetido ao tribunal do júri, e era o tribunal do júri que ia dizer se ele deveria ser condenado por feminicídio, e aí sendo acolhida a tese de que ele matou a sua esposa, ou ainda se era defensável, se deveria ser cabível a tese de que o que ele quis foi defender a sua honra, ainda que tenha lavado, defendido sua honra com sangue. Hoje parece ser mais distante essa tese, mas não era. Garanto aos senhores que eu já atuo no tribunal do júri há algum tempo, não raras vezes era levado à sede defensiva essa tese. E para que vocês entendam, no júri, como eu disse, quem condena ou quem absolve não é o juiz togado. No júri, a gente tem lá o juiz popular, né, o juiz presidente. Quem condenava ou quem absolvia, ou quem condena ou quem absolve, é o conselho de sentença, que é formado por 7 pessoas populares. Na maioria das vezes, eles não têm nem conhecimento jurídico. Então, logo, e daí a preocupação de extirpar essa tese, porque, veja, na maioria das vezes, o jurado ele poderia se colocar naquela situação. E é essa a missão do órgão acusador, do Ministério Público, e com assistente da acusação se presente, e era essa, ou pode ser essa, a tese da defesa. É fazer justamente que o jurado se coloque na posição do réu para que ele se familiarize e se incline à tese da defesa. Ou seja, se o jurado entender que aquele que matou a sua esposa ou aquele que o auxiliou na traição, se o jurado entender que o homem agiu corretamente, ele iria absolver. Né? Porque, vejam, o que o jurado, por isso é que tem os debates, né? Porque o jurado, ele lê processo se quiser. E eu falo para vocês, a maioria deles não vai pedir para ver processo, muito difícil. Então, eles vão se filiar às apresentações, né, às sustentações feitas, aos debates feitos no plenário do júri. Para vocês terem uma ideia, quando é um réu só, o promotor pode falar 1h30, a defesa 1h30, né, e aí pode ter a réplica de 1 hora e a réplica de mais 1 hora. Se for mais de um réu, acrescenta 1 hora para cada. Então, o jurado está ali e ele vai ficar totalmente disponível a acolher ou a tese do órgão acusador ou a tese da defesa. E não raras vezes eles podem se filiar a qualquer uma das teses, inclusive poderia se filiar à tese de legítima defesa da honra. Por quê? E aí é importante que eu traga para vocês. Veja, eu disse que o conselho de sentença é formado por 7 pessoas populares que na maioria das vezes não tem sequer, e a lei não exige que ele tenha conhecimento jurídico. Então, ele não é obrigado a fundamentar o seu voto. Veja, ele não pode sequer falar sobre o processo. Ele pode decidir seguindo a tese da acusação porque gostou da acusação ou da tese, ele pode seguir a tese da defesa porque gostou da defesa ou a tese da defesa, ou ele pode, por qualquer outro motivo, decidir contrariamente. Ele tem a livre convicção, ele não precisa fundamentar. A decisão que o nosso ordenamento jurídico exige uma fundamentação é a do juiz togado, é a do magistrado. O jurado ele decide
como ele bem quiser. Ele não é obrigado e ninguém lhe exige que ele fundamente a sua decisão. E como eu disse, diferentemente do que acontece nos outros países, ele não vai dialogar, ele vai decidir de acordo com a própria consciência. É isso. Portanto, o papel da defesa ou do órgão acusador é ser o mais simples possível, quem sabe fazer com que aquele que está lá, que é um juiz popular, se filie a uma tese ou a outra. Muito bem. E aí, falando do fundamento, né? A gente vai falar aqui um pouquinho mais de parte legal, de previsão do Código Penal, mas vocês vão verificar que a legítima defesa da honra, ela não está no nosso código, ela não tem uma previsão legal, e eu vou mostrar. Muito bem. Aqueles que estudaram, né, que amam, como o professor Douglas e eu, que amam direito penal, lá no segundo semestre, no terceiro, já tem a parte, acho que, salvo engano, a maioria das vezes o primeiro semestre já tem, né? Já viu as hipóteses de exclusão de ilicitude, né? O artigo 23, ele fala lá que não há crime quando o agente pratica o fato. Um, estado de necessidade, não é o dispositivo que nos interessa. 2, e aí é o que nos interessa, em legítima defesa. Então, veja, para entender um pouquinho, o que é a legítima defesa, né? O artigo 25, ele explica o que é a legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Né? Então, veja, como vocês puderam observar, ainda que nosso Código Penal traga no seu ordenamento uma tipificação para a legítima defesa, a legítima defesa da honra não tinha uma previsão legal. E repito, no tribunal do júri, as teses levadas ao conselho de sentença podem ser até aquelas que não estão no nosso código. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso, por exemplo, no júri, e aí é por isso que eu gosto do Instituto Tribunal do Júri, eu defendo justamente a forma como ele é. Existe até, quem tiver curiosidade de buscar na internet, até no site do Planalto, vocês vão verificar que existem diversos projetos para ampliar a competência do Tribunal do Júri. O que significa isso, professor Wagner? Significa dizer que querem levar outros crimes para serem julgados pelo Tribunal do Júri. Por exemplo, crimes cometidos aí por nossos representantes populares, os políticos, e aí daí tirar a conclusão por que não passa, né? Então, imagina um popular votando para condenar ou para absolver aquele que ele elegeu, mas que descumpriu a sua obrigação, que cometeu crime, que traiu sua confiança. Eu acredito que isso não vai passar nunca. Mas a competência para julgar crimes dolosos contra a vida eu defendo, embora nós temos aí uma frente no próprio Supremo Tribunal Federal que entende que o Tribunal do Júri é um instituto que deveria ser abolido de nosso ordenamento jurídico, eu entendo o contrário. Eu acho que existem muitas situações em que alguém pode levar a outra a ceifar a vida, né? Então, acho que a legítima defesa é uma possibilidade nela, desse caso. Eu costumo dizer que ninguém está livre de cometer um crime. Só entende essa minha fala quem, por algum motivo, teve um parente envolvido por crime. A gente sabe que nossas forças policiais estão longe dos ideais, que às vezes plantam provas, né? E aí eu não preciso dar exemplos, basta a gente ver isso aí no noticiário. Então, em determinados momentos, acredito de verdade que aquele que está muito mais perto daquele que está sendo acusado, que ocupa o banco do réu, pode, afastado aí de qualquer tecnicismo jurídico, julgar bem e com bastante fundamento seu semelhante. É por isso que ainda eu defendo que o Tribunal do Júri deve ser um instituto mantido pela nossa Constituição, especialmente aí pelos nossos julgadores e legisladores, né? Então, acredito no Instituto, acho que deve permanecer. Quem tiver oportunidade, vá ver um tribunal do júri. Aqui, antigamente, nós tínhamos tribunais do júris nos fóruns regionais. Aqui em São Paulo, hoje, atualmente, eles estão todos lá na Barra Funda. Então, diariamente tem plenário do tribunal do júri. Vejam que vocês vão se encantar.
é, de verdade, a história do dia a dia. Vocês podem ver que, por muito pouco motivo, por 2 minutos pensando errado, um tira a vida de outro, sem que possa carregar um manto de criminoso, enfim. Né? Às vezes a pessoa extrapola na bebida, às vezes por 2 minutos se descontrola, enfim. Né? A gente costuma dizer que com 2 minutos a pessoa pode pôr fim não só a vida de outra pessoa, mas a vida, a própria vida, porque de um lado é terrível a família e a própria vítima, mas do outro tem aquele também que está sendo acusado e é preciso que se apure realmente por que é que ele cometeu aquela conduta. É porque a família de todos, de ambos, sofre muito, é uma justiça, é uma convivência apartada da sociedade que a gente tem, mas enfim, acho que talvez quando a gente falar um pouquinho de outro tipo de processo, enfim, a gente entra nesse assunto. Mas voltando à legítima defesa. Então vejam, a legítima defesa da honra não engloba aí nenhuma dessas possibilidades. Então, olha que fala, né? Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem. E a gente está falando legítima defesa da honra. Em nenhum momento aqui nós dissemos que aquele que agiu com a sua esposa, ceifando sua vida, que ele teve a vida ameaçada. Não é isso. O que ele teve ameaçado é sua honra. Né? Então a gente vai discutir um pouquinho, porque um dos argumentos utilizados é a questão da preponderância de direitos. Ninguém está dizendo que ele não teve a honra manchada, ninguém está dizendo que ele deve aceitar e pronto. O que se sustenta, e foi um dos fundamentos, é que o direito à honra é muito importante, também está consagrado pela nossa Constituição, mas o direito à vida é muito maior do que o direito à honra. Então, utilizando aí o princípio da proporcionalidade, né, a preponderância de direitos, a gente não pode, em cotejamento ao direito da honra, sobrepor ao direito da vida. Né? Seria uma excrescência se assim defendêssemos. Então, vamos seguir aqui um pouquinho. Então, falando um pouquinho aí do que foi a DPF, né? Então, quem que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Então, toda vez em que estiver na iminência ou na prática de algum direito fundamental está sendo violado, o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, ele pode ser provocado para que ele declare e diga que aquele ato tem que ser cessado. Né? Então, falando um pouquinho da DPF. Quem ingressou com essa DPF foi o Partido Democrático Trabalhista, e os partidos políticos podem fazê-lo. O fundamento para isso está lá no artigo 103, inciso 8 da Constituição Federal. Qual que é o objetivo dessa DPF? Né? Então, é questionar, e dessa 779, foi questionar a constitucionalidade da tese de legítima defesa da honra nos casos de feminicídios julgados pelo Tribunal do Júri. Então, o Partido Democrático Trabalhista ingressou com essa ação porque ele queria ver cessado a utilização da tese, e aí especialmente pela banca defensiva, da tese de legítima defesa da honra. Ele queria que essa tese não pudesse ser mais sustentada. Tá? E justamente por isso, porque viola preceitos fundamentais, a gente vai falar um pouquinho quais são. E aí ele fundamentou, né, o partido político, ele fundamentou nessa sua ação quais preceitos ele entendia que estaria sendo violados. A gente vai dizer que vai mostrar que a decisão foi com base em alguns preceitos, mas o que ele sustentou o partido? Ele sustentou que violaria direito fundamental à vida, né, ou seja, você está ceifando a vida de alguém, ceifaria ainda ou violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio também da não discriminação. Ora, porque ceifar a vida de uma mulher, né, seria um ato discriminatório, o princípio do Estado de Direito e ainda o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa ação, após o ingresso dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, teve um instituto que talvez alguns de vocês já conheçam, que é o Amicus Curiae, né? Outras pessoas podem ingressar, né? O amigo da causa, enfim,
A gente tem algumas traduções literais, mas outras pessoas, outros institutos ingressaram no processo para que pudesse contribuir no feito, ou se aliando à tese de que deveria sim ser abolida essa tese de defesa do ordenamento jurídico, ou para defender a tese de que deveria manter a tese no nosso ordenamento jurídico, porque feria aqueles princípios que nós trouxemos que são próprios do Tribunal do Júri, né? Então, tivemos a ANACRIM, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o Instituto Anjos da Liberdade, Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a ABRACRIM, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil. Então, veja, além do Partido Democrático Brasileiro, que foi quem ajuizou a ação, no trâmite, outras instituições ingressaram para poder dar a sua versão e contribuir para o julgamento. Muito bem, eu não sei se vocês se recordam, em 2021, que foi ajuizada a ação, nós tivemos lá o relator, né, foi o ministro Dias Toffoli, ele concedeu a liminar, né, foi uma ação ajuizada com pedido liminar, ele concedeu a ordem e disse que, primeiro, né, então, liminarmente, ele proibiu a utilização dessa tese, que ele defendeu naquele primeiro momento que a tese era inconstitucional, que contrariava os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Ele dizia ainda, né, que ele conferiu interpretação nos artigos 23 e 25, e ele não equiparava, em palavras simples, ele não equiparava essa tese àquela do Código Penal, que eu falei para que a gente discutiu ainda há pouco, né, que a exclusão de ilicitude, ela fala legítima defesa, não fala legítima defesa da honra. E depois o próprio código, no artigo 25, ele explica o que seria a legítima defesa, né? Que é aquele que tem a sua a vida própria ou a de terceiro, na iminência de ser atingida, ser ferida, de ser extirpada, e aí sim ele pode agir até matando. E a legítima da honra não é essa a situação que ele quis dizer, né? Muito bem. E aí ele concedeu a liminar, né? Então a defesa não poderia sustentar essa tese, sob pena de ser declarado nulo aquele ato e o juiz dissolveu o conselho de sentença. Então, se a tese, quando inicia, para que vocês saibam, quando inicia o júri, não precisa adiantar a tese, não precisa nada. E essa é a beleza do júri. Tudo é feito na hora, tudo é feito de surpresa. Pode-se mudar de tese, você pode vir na primeira fase, né, com uma tese, na segunda outra. Para aqueles que não sabem bem ou não tiveram ainda nos bancos acadêmicos, o processamento do tribunal do júri, né, ele começa lá no artigo 306. Então, a gente tem a primeira fase, né, a doutrina fala que é bicameral, a gente tem a primeira fase, onde tem o inquérito policial, tem a denúncia, e aí, após todo o conjunto probatório, o juiz ele não condena e nem absolve, né? O que ele faz é pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar. Quando o juiz pronuncia o acusado, ele está dizendo que, olha, tem materialidade, ou seja, tem prova de que houve o crime e tem indícios suficientes de que aquele réu pode ter sido o autor. Então, ele submete essa causa ao tribunal do júri. Isso que é uma decisão de pronúncia. Por outro lado, se ele entender que não tem materialidade ou não tem indício suficiente de autoria, ele impronuncia. Impronunciar não é absolvição, tá? Impronunciar é dizer que, olha, ou tem materialidade ou não tem, mas não tem provas ou indício suficiente de autoria. Então, eu não vou submeter aquele réu ao julgamento pelo tribunal do júri, tá? E aí ele pode também absolver sumariamente, mas aí é só quando ele está flagrante uma cláusula excludente de ilicitude. Mas o que a gente observa na maioria das vezes é que todas e qualquer decisão do tribunal do júri, não o juiz ele sempre diz que
E ser julgado pelo tribunal do júri é uma atribuição natural do tribunal do júri. Logo, ele, na maioria das vezes, ele, na dúvida, e ele diz aí que não vigora o princípio in dubio pro réu, mas sim in dubio pro società. Na dúvida, ele submete ao tribunal do júri para que os jurados é que vão decidir se o réu tem que ser absolvido ou condenado, tá bom? Só falando um pouquinho, esse parênteses sobre o tribunal do júri. Então, a decisão liminar à época, que foi em 2021, já reconhecia liminarmente a questão de ser inconstitucional e, por isso, a defesa não poderia sustentá-la em plenário, sob pena de ser declarado nulo e ser dissolvido o conselho de sentença. E, se o advogado foi alertado sobre a impossibilidade da defesa dessa tese em plenário pelo tribunal do júri, ele poderia vir a ser até responsabilizado, tá? Muito bem. E aí nós tivemos agora, dias atrás, e por isso que eu trouxe, né? Nós tivemos aí dia 7, né, de agosto, 17 anos da Maria da Penha, né? 17 anos da 11.340 de 2006, a lei que protege a mulher no caso de violência doméstica familiar. Eu achei oportuno e acho que não poderia ter ocasião melhor de sair essa decisão, a questão de fato, julgamento pelo pleno do Tribunal do Júri. E o pleno, ou seja, todos os ministros do STF, eles decidiram que, de fato, é inconstitucional a tese de legítima defesa da honra. Por quê? Ou seja, então a defesa não pode sustentá-la mais, já não poderia de 2021, mas hoje, para o julgamento final. Não pode sustentar a tese de legítima defesa da honra, ou seja, não é mais aceitável o advogado, o tribuno do júri sustentar que aquele que cometeu homicídio o fez em legítima defesa da honra, lavou sua honra com sangue, porque ia se sentir envergonhado perante a sociedade, perante os familiares, e hoje a defesa não pode mais sustentar, tá? E aí o STF entendeu por quê? Porque fere aí os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. E aí ele confirmou também, né, que não se inclui aí nas questões do 23 e do 25 do Código de Processo Penal, como nós já discutimos. E mais, veja, ele proíbe, obstar é proibir. Então está proibida a defesa, a acusação, a autoridade policial e ao juiz, né, ou seja, ao juiz, utilizar direta ou indiretamente a tese de legítima defesa da honra, ou qualquer argumento que induza a tese, nas fases pré-processual, processual penal ou durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Então, o que ele está dizendo? Então, além o pleno do STF, além de julgar a tese inconstitucional, ele está proibindo, significa dizer que em qualquer fase do processo, lembra que nós dissemos ainda há pouco que o Tribunal do Júri é dividido em duas fases, né, bicameral? Primeira fase vai decidir se ele vai ser submetido ao Tribunal do Júri, e a segunda, que é propriamente o plenário do júri. Então, ainda nessa fase, mais além ainda, mais aquém ainda no inquérito policial, ninguém pode sustentar a tese de que aquele crime, aquele feminicídio, que é esse o crime, então o homem, quando mata sua companheira e comete feminicídio, ele não vai poder sustentar no inquérito policial, ele não vai poder sustentar durante a fase processual, muito menos em plenário, as teses de legítima defesa da honra, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Então, deu uma maior amplitude, então não só no plenário, mas ainda na fase inquisitorial, que é o inquérito policial, na fase que é a fase pré-processual, né, que nós tecnicamente chamamos, também ainda na fase processual, nessa primeira etapa, e muito menos no tribunal do júri. E aí o tribunal, sabiamente, colocou, ainda que, ou qualquer argumento que induza a tese, por quê? Pode colocar lá, poderia a defesa colocar entre linhas esse entendimento para quê? Para quem sabe em plenário explorar essa tese de forma indireta, para quê? Porque o júri ele pode estar suscetível a acolher essa tese. O que não pode ser
divulgada essa tese, não pode ser sustentada essa tese. Porque, como eu disse, a defesa pode, na plenária do júri, arguir qualquer tese. Para vocês terem uma ideia, a defesa pode até pedir ao jurado, falar, olha, de fato, ele condenou a conduta ilícita, foi ele quem cometeu, mas ele já está há tanto tempo preso, já está regenerado. O que a defesa vem pedir a vocês é que vocês perdoem ele. Pode isso? Pode. O jurado pode. Por quê? Porque o jurado não é obrigado a fundamentar sua decisão em artifícios jurídicos. Ele carrega consigo a própria convicção. Porque o jurado, quando vota, para vocês terem ideia, como é que é apresentado os quesitos para o jurado, é da seguinte forma. O primeiro quesito, ele vai falar do quê? Da materialidade. O juiz vai construir uma redação e vai perguntar se a vítima morreu. Falar, olha, a vítima, conforme laudo cadavérico, com as folhas tal, que dão conta de que fulano de tal foi encontrado, está realmente morto? É isso? Sim. O segundo vai falar da autoria. Vai colocar, foi fulano de tal o responsável por disparos de arma de fogo que levaram a vítima a óbito? Isso é a autoria. E aí o quesito obrigatório. E aí que os defensores encaixavam essa tese, que vai dizer exatamente o seguinte, e é um requisito ou um quesito obrigatório. Se o juiz não fizer, dissolve o conselho de sentença. É o terceiro, tá lá, o jurado absolve o acusado, e aí quando ele decide que sim, ele pode trazer qualquer tese. Era por isso que a tese de legítima defesa da honra era levada a júri, justamente por isso, porque o jurado pode decidir filiado à tese da acusação, pode decidir filiado à tese da defesa, mas pode construir a própria tese e quando o juiz perguntar, o jurado absolve o acusado, ele pode votar sim ou ele pode votar não, contrariando, inclusive, o promotor, contrariando, inclusive, a defesa. E era nesse quesito que a tese era levada, né? O juiz ia perguntar ao jurado, absolve o acusado? E ele explicaria, olha, a defesa argumentou aqui, sustentou a tese de legítima defesa da honra, e aí eles vão querer que você vote sim. Entendeu? Então, votaria o jurado sim ou não e não precisa fundamentar. Por isso que, sabiamente, o tribunal previu aí que não podem as partes nem diretamente levantar essa tese sob pena de nulidade. Vamos avançando e a gente vai quase caminhando para o final. E que mais que o tribunal decidiu? Né? Que a defesa também não pode alegar essa tese e beneficiar-se da própria torpeza. Ou isso, olha, como eu já sei que se eu alegar essa tese, o conselho será dissolvido, eu vou alegar essa tese porque eu quero que o conselho seja dissolvido. Por quê? E aí alguns colegas utilizam alguns artifícios que eu desaprovo, especialmente quando o réu, o acusado, ele está solto, fica utilizando artifícios para não ter o julgamento. E a gente sabe que a pauta tá longa, né? O que é uma pauta longa? Se não ocorre o julgamento, para marcar uma outra data, não é tão breve, né? Então, a pauta, por exemplo, na Barra Funda para réu preso, existe uma pauta para réu preso e uma pauta para réu solto. A pauta para réu preso está mais ou menos 4 a 6 meses. Para réu solto, às vezes é mais de 1 ano. O que significa dizer? Se não aconteceu o julgamento, só vai marcar outro depois, se ele tiver solto, daqui a 1 ano. Né? Não compensa demorar se o réu está preso. Então, o que o tribunal colocou nesse inciso 4 aí? Ele diz exatamente o seguinte: se essa tese for usada pela defesa justamente para quê? Para ganhar tempo, o advogado pode ser interpretado e, quem sabe, pode ser oficiado aos órgãos competentes aí para que ele seja responsabilizado. Então, como vocês podem ver, essa tese aí saiu quase no aniversário dia 7 de agosto, que é o aniversário de 17 anos da Maria da Penha, foi, e aí o voto pela nossa ministra, né, Rosa Weber, aqui no plenário do STF, no dia 1º de agosto de 2023. E aí, já caminhando para a conclusão e para o final, o que eu quero trazer para vocês? Primeiro, que toda vez que a gente faz uma palestra,
a gente, pelo menos eu, e acho que é o professor Douglas que me ouve também, a ideia do advogado, a ideia do professor, não é dar a resposta, né? É claro que existem momentos em que o aluno não deve divergir do professor, né? Especialmente na prova, né, professor Douglas? Mas é nossa missão, num bate-papo como hoje, contribuir para o fomento da pesquisa e, mais ainda, do compartilhamento de ideias. Então, eu não acho realmente razoável, né? E aí eu falo aí da preponderância de princípios e direitos. Nós tínhamos, como eu falei, dois direitos amplamente previstos na Constituição Federal. De um lado, os requisitos que estão lá na Constituição Federal, né? Que era a soberania, a plenitude da defesa, enfim. Mas nós tínhamos do outro o direito à vida, o direito da não discriminação, princípio da dignidade da pessoa humana. Então, toda vez que um direito é sobrecolocado ao outro, a gente tem que ver qual é o mais importante. E, nesse sentido, caminhou bem a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque preferiu preservar o direito à honra, mas preferiu mais ainda preservar o direito à vida, né, a vida da mulher, e aí para que eles sejam acusados e condenados ou não poder sustentar a tese de legítima defesa da honra no tribunal do júri. Então, veja, isso não está deixando de dizer que aquele eventualmente traído não possa procurar seus direitos. Não é isso, não. Ele poderá ser ressarcido por outras vias, não tirando ou ceifando a vida de sua companheira. E aí, né, também vai em contra o que a gente está dizendo, e aí, por isso a importância, e eu quis trazer hoje para os alunos, professor, a questão da crescente violência ainda da Maria da Penha, violência contra a mulher, né? Então, a gente não pode admitir uma violência, uma ofensa moral, admitir um homicídio, um feminicídio contra a mulher, muito menos ainda, né? Até tão pouco tempo atrás, a mulher nem votava, hoje infelizmente, a gente precisa de lei para que mulher ganhe a mesma coisa que o homem, a gente precisa de lei para que um estabelecimento comercial, por exemplo, a gente tem lei estadual nesse sentido, para se a mulher for pedir apoio, ele é obrigado a apoiar. A gente precisa de lei estadual onde obriga o condomínio a se verificar alguma situação de violência doméstica, é obrigado a dar conta aos entes públicos, à polícia, enfim. Eu acho que é hora de mudar esses conceitos. Eu sou totalmente desfavorável, e aí, né, o professor Douglas, sabendo que o direito penal ele tem que ser utilizado só em última ratio, né? Tem que deixar para outras áreas do direito resolver conflitos da sociedade. Mas diante desse fato de que a legítima defesa da honra era usada como aspas, né, fundamentação para ceifar a vida da mulher, acertou aí o tribunal. Professor Douglas, aí finalizando então uma hora, eu estou de verdade muito satisfeito mais uma vez com o seu convite, muito mais feliz de vê-lo, né, de revê-lo. Nós que conversávamos muito e adorava nossos papos na UAB. Também tivemos a oportunidade de compartilhar a amizade e o companheirismo na docência, inclusive na mesma instituição. Estou bem feliz, eu espero de verdade ter trazido um pouco daquele amor que eu tenho, não só pela advocacia penal, como que compartilho com você, mas poder dividir com os alunos da Estácio, e fico à disposição. Professor Wagner, realmente é bom ouvir sempre, e aqui essa semana tem sido rica nesse sentido, de ouvir pessoas que falam com paixão pelo tema que trabalham, e aqui não importa a área. Já ouvimos área de trabalho, direitos humanos, internacional, o senhor agora falando sobre a área criminal. Ouvir os colegas falando com paixão sobre os temas realmente é rico. Congelou a imagem? Acho que a sua está falhando um pouco. Isso é próprio do meio tecnológico, né? Então, aos alunos aí do professor Douglas, se quiser, eu deixei aí meus contatos,
podem me mandar e-mail, podem procurar nas redes sociais. Quem já foi meu aluno sabe que eu, mandando aí qualquer contato, eu respondo. Acho que é um pouquinho da nossa missão também, é dar esse feedback, é compartilhar. Se discordar não tem importância, na maioria das vezes a gente até gosta, né, professor, que discordem da gente, mas com fundamento, né? Não é discordar por discordar, precisa ter fundamento. É por isso que eu deixei aí minhas redes sociais, meu e-mail, podem me mandar mensagem, compartilho com vocês com o maior prazer o material, tá? Podem ficar tranquilos que eu terei o maior prazer em compartilhar. No meu Instagram, aí eu costumo falar que eu aceito tudo, vírus, fake, enfim, pode mandar, me acompanhem nas redes sociais, e aí o professor Douglas estava falando, eu sou coordenador de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia da Comissão do Acadêmico e Acadêmico de Direito da UAB. Então, a gente sempre tem evento aos sábados, na semana, participem, porque, veja, diferentemente da maioria das instituições de carreira jurídica, a UAB ela tem muito mais que a porta aberta, está escancarada a quem quiser visitar, quem quiser participar. Eu mesmo tenho quase 20 anos de UAB, iniciei como acadêmico, hoje tenho uma coordenadoria, vocês sempre terão espaço. Então, me sigam, procurem o AB, façam inscrição lá, vocês sempre terão espaço. Acho que agora voltei bem. Voltou, firme e forte. Ótimo. Para agradecer, e estava falando que, como diversos palestrantes essa semana falaram com paixão pelos temas, e isso é bacana quando a gente ouve, com você não foi diferente. Veio e falou com paixão, e é o tema que fala com paixão na área criminal, principalmente júri, e agradeço por compartilhar o seu vasto conhecimento com os nossos acadêmicos. Professor Wagner, muito obrigado. Em nome dos nossos coordenadores, em nome da nossa instituição, agradecemos ao senhor, ao Zakimi, pela presteza em fornecer brilhantes palestrantes. E agradeço mais uma vez. O professor Wagner e eu compartilho isso, a OAB é a nossa casa e ela precisa ser preenchida por nós. Ela é formada por acadêmicos e por advogados. Vocês estão convidados, mais que convidados, pelo professor Wagner, pelo professor Zakimi, a participarem dos encontros que ocorrem essencialmente aos sábados de manhã, lá na Sé. Vai para a Sé de manhã, o metrô Sé, e lá vocês têm os eventos, vocês começam a ter ideia da entidade, da casa de vocês, da nossa casa. E ela é formada por nós. E é de extrema importância que vocês tomem conta do nosso espaço, da nossa casa. E lá vocês vão ter pessoas fantásticas, profissionais fantásticos que vão recebê-los de braços abertos na nossa casa. E sei disso, sei do carinho que o professor Wagner, o professor Zakimi tem com o acadêmico do direito. Acho que a porta de entrada para os acadêmicos é essa comissão. Depois de lá, vocês podem galgar para diversas outras comissões. O exemplo do professor Wagner tem outras comissões que participam, mas não deixou de participar, de receber os acadêmicos na OAB. E é um trabalho generoso, é um trabalho realmente gratificante. Obrigado, professor. Obrigado, meu amigo. Conte comigo Wagner. sempre, imagina. Um abraço, leve um abraço a toda a coordenação e outro para você, meu amigo. Levo sim, querido, obrigado. Aos nossos acadêmicos, obrigado por mais uma noite. Amanhã de manhã não estarei coordenando, vai estar o professor Vinícius de manhã, mas vocês têm amanhã de manhã também mais uma palestra. E finalizamos amanhã à noite com uma outra maravilhosa palestra. Beijo a todas e todos. Professor, muito obrigado e até boa noite. todos, turma. Até breve.